Vamos recomeçar. Hoy, nesta parte da tarde, falar um pouco de formato de treinamento baseado no que falei pela manhã, ¿sí? Em que temos um conceito, segmentamos com princípios, subprincípios, subprincípios, com aquilo que queremos que nossa equipe mostre dentro de campo, juegue. E agora que temos isto, a ideia, o conceito, segmentamos ou distribuímos isto para o aspecto macro, meso e micro, ¿sí? Como podemos fazer isto durante a semana? Vou falar um pouco da padronização e depois, amanhã e miércoles, hablo um pouco dos exercícios, ok? Alguma pergunta que ficou pela parte da manhã? Alguma dúvida que tenha? Nada. Pela manhã, ok. Perfeito. Portunhol bom? Ou... Sim? Perfeito. Então, vamos falar um pouco de formato semanal de treinamento. Não sei se recordam quando disse que quando terminei migrado em educação física, comecei a treinar equipos e depois tinha muita dúvida do que fazer durante... Porque fazia coisas durante a semana e sábado ou domingo as coisas não eram tão bem como eu esperava. Isto incomodou-me e fui buscar algumas respostas ou estudar um pouco mais para entender e fazer as coisas. Então, a dúvida que tinha era como treinar. Treinar, uma coisa que aprendi, não é somente treinar e não é somente treinar futebol. Porque isto também já era um passo à frente, treinar futebol. Porque, não sei se aqui em Argentina, mas muita gente em Brasil treina coisas que não é futebol. Supostamente futebol. Então, tem que entender, conhecer do esporte para treinar futebol. Mas depois, quando fui, pela minha formação em Europa, entendi que mais do que treinar futebol, é treinar o futebol que se quer jogar. Este também é um pouco mais adelante. Este é diferente. Então, a pergunta que tinha, quando era mais jovem, era como treinar para que os treinamentos durante a semana fossem proveitosos, efetivos durante o fim de semana. Então, encontrei isto, que falei um pouco pela manhã, sobre a matriz metodológica que esta método de treinamento tem. Então, uma padronização semanal com jogo, partido em domingo, com descanso lunes, recuperação ativa martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Por que isto? Isto não aplica muito em las camadas muito jovens, 6 a 8 anos ou 8 a 12, porque não tem estrutura de jogo sempre e não treinam 5 vezes por semana. Mas em Brasil, por exemplo, os sub-15, sub-17, sub-20 têm partido todo fim de semana e treinam 5 vezes por semana. Então é possível implementar isto. E vou falar um pouco desta forma de treinamento e algumas adaptações que são feitas em algumas regiões do Brasil sobre isto. Então, esta padronização semanal leva em consideração o desgaste físico e fisiológico do jogador e o desgaste mental e emocional. Não sei se sabem, mas isto infelizmente não é nosso tema acá. Poderia falar um pouco mais, mas solamente para ter como informação. Em um partido de futebol, um jogador chega em altíssimo nível, como disse pela manhã, em Champions League, em partidos de grande qualidade, chega a ter 2.300 tomas de decisões. 2.300 tomas de decisões. Ustedes sabem quantas decisões nós, normais, tomamos durante o dia?
Não. Alguma? Não. Por volta de 6.000, média. É uma média. Um pouquinho mais, um pouco menos, algumas pessoas, mas 6.000. Se vocês fizerem uma regra de 3, ¿sí? 6.000 em 16 horas que estamos acordados, 16, 24 menos 8, dormindo, 16, 2.300 em 1h30, não precisamos nem fazer as contas, mas o que percebimos? O jogador tem o quê? Uma sobrecarga cognitiva durante o jogo. ¿Sí? Isto normalmente, quando tenho tempo para falar um pouco mais disso, faço um pouco um reporte histórico com a parte física, porque a parte física do jogo de futebol, quando perceberam que havia uma sobrecarga física na década de 60 no jogo, o que fizeram? Todos hicimos. Um preparador físico, método específico, desenvolver ferramentas para avaliação, para que hoje é uma realidade. Ninguém mais treina diferente como na década de 50, sim? Então, este para mim é o futuro do treinamento em futebol. Conseguimos implementar em nosso treinamento condições para que uma pessoa tome 2.300 decisões por jogo, sem sobrecarga. Isto é importante, porque, por exemplo, algumas pesquisas que hicimos, já hicimos, mostra que, por exemplo, futebol feminino temos 1.500, futebol juvenil temos por volta de 1.000, ¿sí? E alguns treinamentos que estivemos analisando tem por volta de 1.500, como 1.500 em treinamento durante a semana e depois, fim de semana, exigen 2.300. É um terço mais, ou metade um pouco mais, ¿sí? Do que estou treinando. Se eu sou treinador, coloco a mão na consciência e digo, estou errado, não meus jogadores. Entreno em uma quantidade e depois quero que eles representem com velocidade muito mais do que consigo fazer em treinamento. Há aqui alguma coisa que tem que ser ajustada, em nosso ponto de vista. E isto estamos a ser em Brasil estamos discutindo muito o que podemos implementar. Há uma ferramenta que ajuda, vou mostrar a vocês amanhã, que pode dar informações objetivas de vários itens da toma de decisões, da leitura de jogo, para que o treinador saiba em que pontos deve atacar, deve desenvolver mais, ¿sí? Desarrollar mais, perfeito? Então, amanhã hablo um pouco mais disso. Posso mostrar a vocês se têm interesse, ¿sí? Bueno, então, o desgaste físico e fisiológico tem a ver com as exigências fisiológicas e motoras das atividades e de los partidos. Toma-se em consideração. E mental emocional tem a ver com a complexidade tática das atividades e de los partidos. Involucramento cognitivo e emocional. ¿Sí? Então, esta seria a carga de desgaste físico, fisiológico, mental e emocional da semana. Os partidos em el domingo é o máximo, ¿sí? Exigem muito. Então, muito alto. Lunes nada, descanso. Bajo, recuperação ativa. Moderado, miércoles, alto. Jueves, bajo, viernes, bajo, sábado e muito alto. Sábado depende do adversário de domingo. Se é mais fácil, aumenta um pouco porque é processo de ensino-aprendizagem. ¿Sí? Enseñanza-aprendizagem. Se é forte, um pouco menos. E nesta metodologia, toma-se em consideração o jogo. Não sei se na Argentina tem a máxima, treino é treino, entreno é treino e jogo é jogo. Tem isso ou não?
Entrenamiento es entrenamiento, juego es juego. Ou seja, o que hacemos em treinamento, juego es juego, ¿sí? Partido é partido, ¿sí? Entende isto? O que estou a falar? Sí, não hablamos sobre isto. Em Brasil, habla-se muito, hablava-se muito. Hoje não, porque juego é entrenamento, entrenamento é juego. Então, nesta metodologia, o partido é parte contributiva, formativa, para que possamos evaluar e continuar. ¿Sí? Este cambiou em Brasil, mas era assim antes. Se aqui não tinha, bueno, sempre tive muita admiração por futebol argentino e esta foi uma coisa que também aprendemos com vocês. Então, nesses 3 dias, de miércoles a viernes, chamamos de operação. Perfeito. E aquisição. É onde que se adquire conhecimento sobre o jogo que se quer jogar. Perfeito? Então, dividimos em 3 dias. Um dia que é azul, verde e amarillo. Sí. Y cada uno de estos días tiene como Juan dice un poco más atrás, tiene una capacidad física que es más evidente. El miércoles es tensión, en jueves es duración es resistencia y velocidad en viernes. E durante o partido eles interactuam, criando assim uma dinâmica específica. Então, temos um partido e entre o outro partido, este tipo de desenvolvimento das capacidades físicas, mas sobretudo táticas. ¿Sí? E estas cores têm uma simbologia que vou explicar a vocês. Por exemplo, se juntarmos azul com amarillo, é verde, correto? ¿Sí? E se juntarmos, este não funciona, os laser. Se juntarmos tudo aquilo, azul, amarillo um pouco claro, verde um pouco claro e também o partido, dá isto acá. Então, o que isto significa? Significa que, em termos de desgaste, o que faço em jueves é o somatório de miércoles e jueves. O que faço em uma partida, ou que o jogador tem de desgaste em um partido, é o mesmo que em uma semana. Sim? Então, representamos em termos de desgaste em um partido, em 3, 4, 5 dias durante a semana. É como se tivéssemos 3 em termos de desgaste. Sim, entende o conceito? Perfeito. Então, isto de las simbologias e também deste tipo de contrações musculares que queremos, donde tiramos? Tiramos de juego. Como disse hoje pela manhã, tudo que isto quer dizer vem de juego, ¿sí? Então, por exemplo, tensão são exercícios que têm esta característica de movimentação em la cancha. Percebam, estes movimentos, onde está a pelota? Observa, que tipo de movimentos temos onde está a pelota? Aqui, lá, aquele movimento, este movimento, este aqui. Que tipo de movimento temos? É um movimento característico que temos no futebol, de travagens, acelerações, frenagens, ¿sí? E que acontece muito no centro de juego. E estes tipos de comportamentos representamos e treinamos em miércoles. ¿Ok? Este é velocidade. Por exemplo,
Este tipo de ação é diferente das que já mostrei, sim? Do vídeo anterior. Porque o que temos aqui? Elevada velocidade de quê? Execução e decisão, sim? Tem que decidir, tem que projetar, tem que finalizar em pouco tempo, tem uma ação muitas vezes retilínea, mas às vezes também tem que quebrar, mas é sempre verticalizada, uma ação que tem muita capacidade de concentração, sim? Então são também ações, comportamientos que tem no jogo, no partido, e que trazemos para o treinamento, sim? Então, este tipo de ações treinamos em viernes. E por fim, estas são as últimas ações, como esta, são diferentes das outras que vimos, sim? São ações em que tem, às vezes, uma ação mais de aceleração, mas depois já para, já descansa, sim? Então, estas são ações em grande espaço, com muito mais gente. ¿Sí? Normalmente este tipo de comportamento é estimulado ou é requerido durante o treinamento de jueves. ¿Sí? É ruim o laser não está a funcionar porque senão poderia mostrar. Mas todos os movimentos aquele lá, este por exemplo que está ali, este aqui, ¿sí? São movimentos que existem em jogo, em lo partido, e que temos que treinar. Quando treinamos? Jueves. Então retiramos toda a informação que queremos de jogo, que gostamos, que pretendemos ter, e trazemos para os dias de treinamento. Então, esta é a padronização semanal, novamente, e que também cambia a depender das necessidades momentâneas do equipo e do treinador. Por exemplo, se tenho um jogador que está lesionado, não treina essa semana, mas tem o partido no domingo. Isto cambia a forma com que vou programar alguns exercícios, sim? Ou se há necessidades momentâneas do clube, não quer colocar um jogador que vai fazer um contrato, ou porque tens um empresário que está lá, ou que tem que vender, ou que há necessidades, ou foi convocado para a seleção e não está, sim? Então, estas necessidades momentâneas de equipe, do treinador, do clube, elas modificam um pouco esta estrutura em termos micro, mas não em termos macro, porque em termos macro ela permanece a mesma. E quem entra no lugar dos jogadores que tiveram que sair para ou lesão ou convocação, tem que estar minimamente conscientes do que estamos treinando para conseguirmos avançar com qualidade. ¿Sí? E isto também muda um pouco. Porque, como disse pela manhã, se lembram do Barcelona, da Espanha. Espanha, até o último Mundial, Brasil, jogavam, e neste último, não tem os mesmos jogadores. Não tem Xavi, Iniesta, já está não muito bem fisicamente, não joga o partido todo com tanta intensidade. Isso cambia a forma de jogar. ¿Sí? Então, isto, apesar de termos um médio ou um delantero que faz posicionamento, mas é diferente. Este é uma patronização semanal com 2 partidos no domingo. E este é o tipo de exercício que normalmente é feito
em cada dia da semana. Sim? Então, terça-feira, que tipo de exercício hace? Este também foi produzido por um amigo que é treinador adjunto, auxiliar técnico de Paulo Autuar. Pivete estava no Atlético Paranaense. Então, este é um slide que faziam durante a preparação do Atlético Paranaense em Brasil. Sim? Então, terça-feira, regime de recuperação. Que tipo de exercício faz? Martes. Miércoles, que tipo de exercício fazem? Regime de tensão. Jueves, que tipo de exercício fazem? Lá. Aqui. Sim? E viernes, que tipo de exercício fazem? Este é prático. Este foi aplicado em um clube. Para vocês terem uma ideia de como isto está em Brasil. Isto quando temos dois partidos, um no domingo, outro no domingo. Normalmente, as pessoas perguntam, mas se o partido é no sábado, o que faço? ¿Sí? Então, neste caso, já trago se partido é em sábado, o que tira mais? O que tira desta patronização? O dia que tem maior desgaste. Que dia é? Jueves. Então, a demanda física, cognitiva, psicológica tira de jueves e aí faz miércoles tensão na mesma e jueves faz velocidade. ¿Sí? Tira o dia de duração. Traz. Depois, a viernes faz recuperação, partido sábado, domingo descanso. ¿Sí? Perfeito? Ok. ¿Tienes dúvida? Nunca tienes? Perfeito. Portunhol bien. Hoy não entende nada. Perfeito. E aqui é uma padronização de 3 partidos. Domingo, miércoles, domingo. ¿Sí? Neste caso, não há que fazer muita coisa. Solamente recuperar jogadores. Há algumas equipos em Brasil de formação que estão jogando 60 partidos ao ano. É muito, ¿sí? Então, na semana passada, houve uma reunião com todos os diretores, coordenadores de formação em Brasil, na Confederação Brasileira de Futebol, para discutir o que fazer. Para também não teremos muito, teremos adequado número de partidos, com qualidade, sim? Mas para promover aquisição, conhecimento sobre o jogo, porque assim, com partidos domingo, miércoles, domingo, solamente hace recuperação. Como? Foi, também há isto, sim, isto é imperativo, sim? E este é também dia que tem juego. Por exemplo, os exercícios cambiam. E o tipo de conhecimento que é passado através do exercício é diferente. ¿Sí? Bueno, duda? ¿Tienes duda? Não? Entenderam? Sim, de minha parte era isto. Então, temos os princípios, a concepção de juego, os princípios, subprincípios, subprincípios. Depois, colocamos em uma padronização semanal, em que cada dia tem uma representatividade. Escolhemos os exercícios com base, se são em centro de juego, se são de velocidade, se são de duração. Organizamos eles e vamos organizando nosso conhecimento, o que queremos passar para os jogadores, para que possam gradativamente ter mais conhecimento sobre o jogo e possam, em alto nível, em profissional, jogar conforme queremos. ¿Sí? Isto está muito ligado também e muito ao processo de toma de decisões. Quanto mais estimulamos, porque há muito tempo, como disse a vocês pela manhã, há muito tempo em Brasil treinamos muito forte fisicamente.
mas não com conceitos, não com toma de decisões. E cambiamos bastante nos últimos 8 anos. Estamos caminhando para ter um treinamento melhor, mas isto demora tempo, porque normalmente faço também uma metáfora com a parte cognitiva de toma de decisões. Se quero um jogador forte, veloz, resistente, não é solamente quando chega com 21, ou 20, ou 18, ou 19 anos, agora sim, vai correr em tantos segundos, frenar e mudar de direção. Não, ele não hace. Se não tem lastro muscular, não hace. Lesiona muitas vezes. É o que mais acontece. Sim? Então, o que hacemos? Nós que trabalhamos com formação. Sub-12, 13, como Juan disse há pouco, um pouquito, doses pequenas para que possa chegar na profissional e aguentar a carga física de jogo, ¿sí? Estou metaforicamente dizendo. Lo mesmo se passa com a toma de decisões. Não posso pegá-lo e agora vai dirigir um Fórmula 1. ¿Sí? Fórmula Truck e vai para a Fórmula 1. Não, está acostumado a um tipo de velocidade, a um tipo de guia. Então, o que temos que fazer? Em treinamentos, desde as idades mais baixas, hasta jogadores que vão para o profissional, que são compatíveis com o número de tomas de decisões de cada categoria, ou melhor. Porque quando temos, e vocês têm muito em Argentina, jogadores muito buenos, que jogam a uma velocidade completamente diferente, o que acontece? Normalmente são distintos. Normalmente são com menos idade e jogam em categorias superiores, porque jogam com muito mais velocidade, muito mais facilidade. Muitas vezes, pelo número de toma, o tempo parece que para esse ninho. A bola chega e para outros, o tempo, sim, é um e para ele, porque sempre pensa antes, vê antes. Isto tem a ver com a qualidade do treinamento, desde a camada mais jovem até chegar ao ponto máximo, que é o profissional. E isto tem a ver com o que acabei de dizer hoje, com o conceito que temos do jogo, como organizamos, como temos a capacidade tática, como não a principal, como a orientadora do treinamento. Não é a principal, todas são principal. Tática, física, técnica e psicológica. Mas aqui orienta, e neste modelo que estamos a discutir, é a parte tática. Então, pego tudo e vou organizando o treinamento para que possa melhorar, para que os jogadores possam desenvolver com o tempo. Perfeito? Amanhã continuamos com minha charla. Agora vamos dar um break de 5 minutos e voltamos com Gustavo. Muitas graças.